Olá, minha amiga concurseira, meu amigo concurseiro, professor Jonas Rodrigues, professor do simulado de véspera e o seu professor de língua portuguesa e redação. Estou aqui eu para finalizar esse módulo completo de redação com o nosso último módulo, o módulo 6. Né? Nós vimos todo esse módulo 1, 2, 3, 4, 5 e vamos finalizar agora com o módulo 6, deixando para vocês aí esse módulo completo. Espero que seja de bom proveito para todos vocês, que vocês tenham gostado até aqui de estar estudando comigo essa redação e pedindo vocês também que visitem lá nosso site www.simuladodevespera.com.br, beleza? Façam lá uma visitinha a gente e vocês vão perceber que sempre tem um vídeo lá, sempre tem algumas dicas valiosas, preciosíssimas para vocês, tranquilo? Então, sem mais delongas, sem perder tempo, direto ao ponto, vamos à luta, porque a luta veio a nós. O que o módulo 6 vai trazer para a gente, esse último módulo? A estrutura do texto dissertativo. Nós já estudamos o passo a passo, como fazer uma redação, agora nós vamos ver a estrutura de um texto dissertativo. E você já sabe, já é de conhecimento geral, que um texto dissertativo ele tem como estrutura a introdução, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, que é aquela parte final ali da nossa redação. Tranquilos? Nós vamos bater uma por uma, tá? Para a gente poder entender melhor como que funciona. Então, todas essas partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente vai desenvolver, tranquilo? Nós vamos esmiuçar como que a gente pode fazer, tranquilos? Então, sabemos que a introdução, e eu já disse para você, que é a parte mais importante de uma redação. A parte mais importante de uma redação é a introdução. Mas por que, professor, você fala isso? Porque é ali que você vai mostrar o seu ponto de vista, a sua defesa, a sua tese. A banca vai te dar um tema e você vai sair em defesa daquele tema. Positivamente ou negativamente, vai depender do seu ponto de vista. Então você vai fazer uma abordagem maior na introdução. A sua introdução é que vai chamar a atenção do examinador. Ali você já vai se posicionar, mostrar o seu ponto de vista. Você já vai abordar o assunto de forma ampla, de forma completa, beleza? Mostrando ali o seu ponto de vista. No desenvolvimento, lembrando que são dois, você vai trazer todo o seu argumento. Você tem a tese, e a tese ela está na introdução, tá? Voltando agora ao módulos anteriores. A tese é a justificativa. A tese é aquilo que você vai apresentar, o seu ponto de vista, o seu posicionamento. As justificativas são os argumentos, o porquê você está defendendo dessa forma, beleza? Então, a introdução é, na verdade, a sua tese, o seu posicionamento. No desenvolvimento 1 e 2, você tem 2 parágrafos para poder argumentar, para poder justificar aquilo que você está dizendo. Então você teria ali suficiente. Não dá para dizer, como a gente ouve de alguns alunos, poxa, mas não deu para colocar tudo. Dá sim, tá? Dá sim. Tenta formatar bonitinho ali que você consegue colocar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Tá? O desenvolvimento é a parte onde você vai argumentar. Ali você vai trazer os dados, Você vai colocar ali as citações, vai criar essa intertextualidade, tudo no desenvolvimento. Por favor, não faça isso na conclusão nem na introdução, é no desenvolvimento. Tá? A parte pré-estabelecida para isso é o desenvolvimento. Tranquilo? Então, o desenvolvimento é a antitese, ali que você vai trazer ali os seus argumentos. Tá? Você vai justificar o seu posicionamento lá na introdução. E por fim você vai ter a conclusão. Você vai concluir. Lembrando que na conclusão você vai ter sempre que fazer uma intervenção. Nós vamos estudar a fundo, logo abaixo, sobre isso. Tá? Como que se faz uma intervenção, tá, na conclusão? Você vai apontar ali algumas soluções, o que pode ser feito. Então há uma intervenção na conclusão. Tranquilo? Vamos seguir adiante. Bom, a introdução, A introdução é a primeira parte, primeiro parágrafo de qualquer redação, tá? E friso novamente, a introdução é a parte mais importante da redação. Não esqueçam disso, tá? A sua redação, ela já vai ser vista com bons olhos, ou com péssimos olhos, ou com olhos ruins do examinador, já na introdução. Dependendo da sua introdução, meu camarada, o examinador ele vai olhar a sua redação e já te sacramentando, te crucificando. Tá? Então, sejam perfeitos ali na introdução. Então, ali você vai mostrar a clareza,
a principal forma de introduzir um texto dissertativo argumentativo, de forma clara. Não deixa nada entre linhas, não. Tá? Deixa ele de forma clara. Não, é isso, pronto. Beleza? Não deixa nada entre linhas, nada obscuro, não. Então, a introdução ela tem que ser a mais clara possível. O tema deve ser apresentado já na primeira frase. Ou seja, na primeira frase, né, da sua introdução, você já tem que abordar o tema. Olha a responsabilidade que é a introdução, né? Voltando aqui ao tema da segurança pública. A segurança pública é uma das partes mais importantes do Brasil, né? Deve-se olhar com mais cautela a segurança pública no Brasil. Ou seja, na primeira frase você já tem que abordar o tema que a banca te deu, tá? Então não há meios de fazer rodeio já na primeira frase do primeiro parágrafo. Foi o que a gente falou anteriormente, tá? Seja claro, não deixa nada omitido ali não. Tá? Não deixa nada obscuro. Muito menos fazer inferência, pressupor dentro de uma introdução. Isso ficaria um desenvolvimento. Tranquilo? Então, o objetivo é sempre convencer o leitor. Deixa eu colocar um Rzinho aqui, que ficou leitor. Perfeito. Tá? O objetivo é convencer o leitor. E lembrando, não é para te amedrontar, não. O leitor da sua redação vai ser o examinador. Tá? Aquele examinador da FCC, da FGV, da Banca CESP. Ele é o leitor da sua redação. Tranquilo? Então faça a sua introdução de forma mais clara e mais precisa. Vá direto ao assunto, sem rodeio. Então aqui eu coloquei, né, um esqueleto para você, que você pode iniciar ali a sua introdução, né, algumas frases de efeito, já para colocar ali no início da sua introdução. Né? A maioria dos candidatos eles gostam disso, desse esqueleto, dessa armação de redação. Então, na introdução, é de conhecimento geral que a segurança pública no Brasil não anda bem. É de conhecimento geral que a segurança pública no Brasil precisa de mais atenção, precisa de mais cuidados, precisa de mais investimentos. Não há problema, você não está malhando o governo. Tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é legal você falar mal do governo quando você vai fazer uma prova para o governo. Tá? Não é legal. Você vai fazer uma prova para cargo público, já malhando o governo, poxa, você já está entrando de forma equivocada ali. Se é tão ruim assim, o que você está fazendo ali? O que você está disputando aquela vaga? Agora, você apontar algumas falhas no governo, isso não é criticar o governo. Beleza? Fiquem tranquilos. Então, se você vai fazer um concurso, por exemplo, para policial, malhando, envolvendo corrupção, aquela coisa toda, por favor, não faça isso. Então, para que você está entrando? Se é tão ruim assim, você está fazendo o quê lá? Por que você está disputando tanto essa vaga? Agora, você fazer alguns apontamentos críticos não é você malhar o governo. Beleza? Você pode falar sem problema nenhum. Então, é de conhecimento geral que a segurança pública no país precisa de mais investimentos. Eu estou criticando? Não, eu estou dizendo, o governo sabe que precisa. Né? O governo faz dentro das possibilidades, precisa de mais investimento, sim. Então, você pode iniciar, por exemplo, a sua introdução dessa forma. Todos sabem que em nosso país há tempos, observa-se que a segurança pública precisa de mais investimentos. Tranquilos? Cogita-se com muita frequência muito se tem discutido sobre a segurança pública no Brasil. Né? Muito se debate sobre a segurança pública. Hoje em dia, a segurança pública é levada a sério pelo governo. Então, são frases ali de efeitos, frases que você pode iniciar a sua introdução. Beleza? É uma espécie de esqueleto para a sua redação. E tem várias frases aqui que você pode usar. Tá? Você pode usar sem problema algum. É de fundamental importância, muito se discute a importância da segurança pública no Brasil. Né? Ao contrário do que muitos acreditam, o governo vem investindo na segurança pública. Ou seja, você pode fazer ali a sua redação com base aqui nessas frases aqui iniciais. Beleza? Então essa é a parte da introdução que eu tenho para falar para você sobre introdução. A parte mais importante da redação. Faça a introdução com clareza. Não deixa nada pressuposto ali. Não deixa nada obscura. Tá? Nenhuma parte obscura, nenhuma parte ali em que o examinador tenha que fazer a inferência. Deixa tudo de forma clara e objetiva sempre. Tranquilo? Bom, a introdução, né, já falamos. O desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é a parte onde você vai colocar os argumentos, onde você vai argumentar. Tá? Com base em que você disse aquilo na introdução? É isso que o examinador vai perguntar. Tá? Ele vai ler sua introdução e vai falar, mas com base em que você está dizendo isso? O porquê você está falando isso?
Tá? Ah, a segurança pública no Brasil precisa de mais investimento. Por que você está dizendo que precisa de mais investimento? Aí você vai dizer dentro do seu desenvolvimento. Tá? Dentro do seu desenvolvimento. Ali você vai colocar os dados, você vai fazer as citações, você vai desenvolver a sua redação, tá? Você vai mostrar por que você se posicionou de tal forma. Dentro do desenvolvimento. Lembrando, são 2 parágrafos. Tá? Então você tem ali linhas suficientes para poder argumentar. Beleza? Algumas frases, né, que exploram ali causas e consequências dentro do desenvolvimento. O desenvolvimento ali é a parte onde você vai explorar o uso do conectivo, né? Os conectivos vão serem bem abordados ali na parte do desenvolvimento, tanto os conectivos intraparágrafos como interparágrafo, ligando o primeiro desenvolvimento ao segundo desenvolvimento, ou então períodos dentro do mesmo parágrafo. Então, ao se examinarem alguns, verifica-se que pode-se mencionar, no que diz respeito à segurança pública, né, a capacitação dos agentes públicos. Né, pode-se mencionar o processo de inteligência, o processo de incursão nas áreas mais debilitadas, nas áreas mais sensíveis. Alguns argumentam que, outros, porém, então você pode criar a sua introdução a partir dessas frases. Né? Frases que exploram trajetórias. No século tal, no meado dos anos, há tempo a segurança pública vem sendo observada pelos nossos governantes. Beleza? Atualmente, a segurança pública vem sofrendo poucos investimentos, tendo poucos investimentos. Tá? É só criar aqui mais ou menos para tentar mexer com a sua imaginação, beleza? Eu estou criando aqui da minha cabeça aqui para tentar mexer com a sua imaginação. Então são frases que você pode iniciar o seu desenvolvimento, né? E nós vamos ver frases também onde você pode ligar o primeiro desenvolvimento ao segundo desenvolvimento também. Beleza? Ligando ali os parágrafos. Além disso, tá? Isso aqui é perfeito para iniciar o segundo desenvolvimento. Além disso que eu já falei, olha que conectivo bacana, olha como é que o texto fica bem coeso com esse tipo de expressão, né? Outro fator existente na segurança pública, né, é o bloqueio nas fronteiras, que pode ajudar muito quanto à entrada de armas no Brasil. Então, pô, perfeito também para você fazer essa ligação interparágrafo, entre um parágrafo e outro, tá? Você tem o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Aqui você pode começar o desenvolvimento 2 com uma dessas frases aqui, tá? Ah, mas isso aqui é um rol taxativo, né? Só pode ser com essas. Claro que não, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só te dando aqui, eu estou te dando sugestões para tentar mexer com a sua mente. Mas você pode criar outras frases também que não estejam relacionadas aqui. Não há problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Beleza? E por fim, a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão é a parte onde você vai ter que fazer uma intervenção. Professor, você está falando dessa intervenção já há bastante tempo. Que intervenção é essa que eu vou ter que fazer? Eu vou te explicar agora, tá? Esse é o momento de você entender o que é essa intervenção que eu tanto falo. Os examinadores, tá, de banca, de concurso público, eles amam, eles são apaixonados, eles dormem com isso. Tá? Eles choram quando leem uma redação e percebem que o candidato fez uma intervenção ali na conclusão. Você vai concluir sua redação, daqui a pouco nós vamos ver algumas frases de efeitos ali, né? Frases que permitem você iniciar uma conclusão. Tá? Lembrando que a conclusão ela pede sempre ali, né, uma conjunção conclusiva, né? Portanto, sendo assim, né, em suma, e por aí vai, tá? Dessa forma, desse modo, nesse entendimento, tranquilo? Então, o que seria essa intervenção? Essa intervenção é o seguinte: você vai abordar, tá? Vai abordar, fazer uma abordagem dentro da sua conclusão da seguinte forma, tá? Isso aqui vai te ajudar muito. A parte da conclusão, esses elementos aqui de intervenção vão te ajudar muito na hora de fazer a sua conclusão. Ação. O primeiro elemento, tá? A ação. O que seria a ação? A ação é o que tem que ser feito. Por exemplo, o que tem que ser feito para melhorar a segurança pública? Né? O que tem que ser feito? Essa é a ação. É o primeiro elemento, tá? Que você vai colocar na sua conclusão. O segundo elemento, o agente. O que é o agente? É quem vai fazer. Né? Então, vamos lá. A ação deve-se, sendo assim, portanto, deve-se, por isso,
deve-se investir mais na segurança pública. Beleza, essa é a ação, o que fazer? Quem vai investir na segurança pública? Quem? O Estado. Então, você pode colocar, sendo assim, cabe ao Estado investir mais na segurança pública. O Estado deve investir mais na segurança pública. Beleza? O terceiro elemento, o meio, ou seja, como fazer, de que modo? De que modo ele vai investir? Como que ele pode investir? É simplesmente pegar o dinheiro e chegar lá, toma. É simplesmente aumentar o salário dos agentes da segurança pública? Também, né? Então você vai colocar aqui o modo, como vai ser esse investimento, tá? Então, vamos lá, voltando. Ação, o que fazer, o agente quem? Sendo assim, cabe ao Estado, o agente está aqui, investir mais na segurança pública. A ação, tá? De que meio, de que modo? Capacitando os seus agentes, né? Aumentando o salário dos agentes de segurança, fortalecendo a fronteira as fronteiras, né, do país. Olha só, né? Olha quantas ações aqui, o meio, né, que você conseguiu colocar, conseguiu abordar. De que meio, de que forma, de que modo? Né? Capacitando os agentes, fortalecendo as fronteiras, né? Agindo no combate ao tráfico de drogas e por aí vai. Então você colocou o meio, de que forma, como ele pode fazer. E o objetivo. O que seria esse objetivo? Para que ele vai fazer isso? Para quê? Para diminuir, para reduzir, ou então para aumentar a segurança, né, dos brasileiros, para aumentar a segurança da população. E nesse objetivo você pode usar uma conjunção final, né, de finalidade. Beleza? Então são esses 4 elementos que você vai ter que colocar na sua intervenção, para ficar uma conclusão bonita, recheada, bem alimentada. Tá? Esses 4 elementos. Ação, o que fazer, agente, quem vai fazer, e geralmente em assuntos públicos quem vai fazer é o Estado, né? Obviamente. O meio, né? Como fazer, de que forma pode ser feito, de que modo pode ser feito, e o objetivo. Para que tem que ser feito isso? Beleza? Então, essa é a intervenção que você vai fazer na sua redação. Tranquilo? De boa? Aqui eu fiz voltando, né, aquela redação sobre segurança pública, eu peguei a parte aqui só da conclusão e fiz a intervenção aqui para vocês entenderem melhor, tá? Para vocês entenderem melhor como que funciona. Então, com essas ações, que ações? De que ação que eu estou falando? Com essas. Olha aqui o pronome demonstrativo que eu usei, né? Essa. Então, eu sei que eu estou falando de algo que já foi dito anteriormente. Então, essas ações já foi dita aqui nos parágrafos anteriores, tá? Nos parágrafos anteriores, principalmente, tá? Aqui no desenvolvimento, é onde que eu coloco ali os meus argumentos, já foi dita ali essas ações, já foram ditas, né? Perdão, essas ações. Então, com essas ações, é possível ao governo, olha aqui, ó, ao governo. Olha quem é meu agente, o governo, tá? E quais são as ações? Essas ações aqui, ó, que eu disse anteriormente, né? Planejamento inteligente, uma estratégia para se cumprir o objetivo, capacitação dos agentes públicos. Então você pode aproveitar as ações que você já disse lá no seu desenvolvimento e colocar na conclusão. Aí você vai ter que colocar um elemento, né, conectivo, coesivo, resgatando, tá? Essas ações que já foram ditas. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, aqui eu tenho a ação sim, com essas ações. Essas ações que eu disse anteriormente, tá? Então, são essas ações. Eu disse aqui o agente ao governo. É possível o governo manter uma segurança pública de qualidade e eficiente, agindo como ao meio. Olha aqui o meio. Né? Como ele vai fazer isso? Agindo com inteligência e prevenção ao crime organizado. E eu fui além. Por meio de uma política de valorização, para quê? Qual o objetivo? Qual é a finalidade? A fim de zelar pela população de bem que ficam à mercê do descuido e muitas das vezes da inoperância, por falta de incentivo dos órgãos responsáveis pela manutenção da ordem pública. Ou seja, eu aqui abordei todos os elementos de uma intervenção. Ação, agente, meio e finalidade ou objetivo. Tranquilo? Minha conclusão ficou perfeita, vai chamar a atenção dos examinadores e certamente eu vou ganhar uma pontuação muito boa aqui. Tranquilo? Então, para finalizar, aqui algumas frases, né, iniciais de uma conclusão, aquelas frases de efeito, mantendo aqui o nosso esqueleto de uma redação.
Lembrando sempre, né, que a conclusão, você vai precisar ali de uma conclusiva, uma conjunção conclusiva, um conectivo que me passe essa ideia, que me remete à ideia de conclusão, tá? Então, por isso tudo, levando-se em consideração esse aspecto, dessa forma, né, em vista dos argumentos apresentados, por todos esses aspectos, né, dado o exposto, várias aqui são as frases que eu posso colocar ali para iniciar a minha redação, tá? A minha conclusão, perdão, beleza? São frases de efeito. Lembrando, não é um rol taxativo. Você pode criar a frase que você quiser. Lembrando sempre que tem que ser uma frase conclusiva, né? Que passe essa ideia de conclusão. Porque você vai concluir tudo o que foi dito anteriormente. Portanto, sendo assim, ou seja, com vista do que foi dito anteriormente, aí você vai criar como base a sua conclusão, tá? Você vai finalizar a sua conclusão em cima desse tipo de frase. Beleza, meus amigos? Assim nós finalizamos todo o nosso módulo de redação. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, você pode ir lá no nosso canal, deixar a sua opinião, deixar a sua dúvida, que certamente ela será respondida, beleza? Continue nos acompanhando. Lembrando, www.simuladodevespera.com.br. Lá você vai ver vários vídeos explicativos, né? Nós vamos abordar, por vezes ali, questões de concurso público e vai ser muito útil para a sua aprovação. Tranquilo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês.